Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Shalom, graça e paz, uma boa noite a todos que estão ouvindo-nos através dessa live. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo nessa noite de quarta-feira, uma transmissão da igreja de Castilho, a IARC de Castilho, Igreja Apostólica Renovação Cristã de Castilho. Nós convidamos a todos para assistir esse culto ao vivo, para a honra e para a glória de Deus. Nós queremos dar início a esse culto com uma oração. Nós queremos convidar a querida irmã Cristiana Costa Santos para dar início a esse culto com uma oração. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Que nesta noite o Senhor possa abençoar cada um que está acompanhando-nos nesta live. E agradeço a Deus por mais um dia, por estar diante dEle, agradecendo e louvando e adorando ao nome dEle, né? Eu gostaria, antes de fazer uma oração, de deixar uma palavra para a meditação da igreja. Só um momento. Que se encontra no livro de Salmos, capítulo 73, e versículo 24, diz assim: Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, quem mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu descobrirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Nesta noite, irmãos, que podemos então aprender com essa palavra, né? Dizer que
O Senhor, mesmo com tudo isso que estamos passando, o Senhor é a nossa fortaleza. E quando nós passarmos por tudo isso, o salmista nos ensina a dizer para nós contarmos os bons feitos dele, né? Então, do grande Deus, do Todo-Poderoso. Então, nós louvamos e agradecemos desde já tudo que o Senhor tem feito pelo povo dele e também a nós, né? Então, nós louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecendo, Pai, tudo que o Senhor tem nos concedido. Sabemos que no momento está sendo tão um caos, mas a nossa confiança não está nos homens, mas está no grande Eu Sou, que é o Deus de Israel, é o Deus de todo poder e toda glória. E sabemos, Senhor, que no momento que estamos nesta pandemia, sabemos que o Senhor tem propósito em vidas. Sabemos que o Senhor tem conosco algo muito mais profundo que poderíamos entender ou imaginar. Agradecemos, Senhor, por este culto. Agradecemos, Senhor, por cada vida que está, Senhor, acompanhando esta live. Louvamos a Deus pelo anjo da igreja, o bispo Ademir, a pastora Sandra, que nos deram a esta oportunidade de podermos levar a tua palavra àquele que está aflito, àquele que precisa, àquele que está cabisbaixo, que precisa ser, Senhor, agora neste momento renovado com o teu poder. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós nos agradecemos e nos colocamos, Senhor, aqui à disposição do Espírito Santo. Toma, Senhor, o teu lugar em nosso meio, para que o teu nome venha a ser glorificado hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos ter também um período de louvor. Vamos cantar algumas canções com o violão. E você que está em casa, acompanhe e cante conosco, tá bom? Nós vamos louvar agora. Vamos louvar o nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a
grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Aleluia. Nós é bom sermos amigos de Deus, né, irmãos? Porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra. E como é bom sentir a sua presença, estar com Ele em todos os momentos, né, irmão? Agora nós vamos louvar um louvor, que quanto mais perto nós estamos do Senhor, nós recebemos dEle a força, recebemos dEle a renovação para poder prosseguir. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh, aleluias, quero te ofertar. Eu quero, Senhor, me dar a ti, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não tem, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvo, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu adorarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti,
somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, de vez em quando, as pessoas pensam que está só e tudo que ela já passou é muito difícil e que não resta mais alguma coisa a fazer, porque todas as coisas são tão difíceis, né? E até mesmo quando a pessoa pensa nas coisas espirituais, ela acha que está tão distante, né? Está tão distante da realidade de Deus na vida dela. Mas, olha, nenhuma condenação há. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais essa canção, e é uma das antigas, creio que muitos conhecem, né? Eu gosto muito dessa canção, ela fala muito comigo. Então, vamos lá. De todas as coisas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluias. E quase parando. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão,
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Então, meus queridos, nós já podemos cantar hinos, louvores ao Senhor. E também vamos falar um pouco aqui, pensar com vocês acerca de um assunto que Deus colocou no meu coração através da sua palavra. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite foi o bom pastor. A Bíblia nos apresenta Cristo como sendo o bom pastor. E pastor é uma pessoa que conduz um rebanho ao pasto, não é? Que cuida do rebanho, aquele que vigia, aquele que protege a ovelha, né? Então Jesus nos apresenta ele sendo o bom pastor. Na Bíblia nós vamos encontrar muitos, na verdade, já se têm denominados, se autodenominados pastores, pastor, pastoras. Existem pastores, e existe o pastor, o sumo pastor, o bom pastor, o pastor dos pastores. E aqui nós vamos ler um texto em Ezequiel 34, 2. Ezequiel, vamos lá, onde é que eu marquei? Achei. Ezequiel 34, 2, versículo 2 vai dizer assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores assim, diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta. O pastor não é para apacentar as ovelhas, mas Deus, através do profeta, está dando um puxão de orelha, uma advertência, dizendo que os pastores são para apacentar as ovelhas. E eles não estavam fazendo isso. E ele continua dizendo: comeis a gorduras e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Não apacentai as ovelhas. Muita gente, muitas ovelhas dispersas por caminhos distantes, e muitos pastores não estão apacentando as ovelhas. Mas vamos lá no que diz o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 em diante. Capítulo 10, versículo 7 em diante. Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua casa, e veja
como o Senhor, como Cristo, Ele é o bom pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo, Ele é o bom pastor. Ele é o sumo pastor. É a última instância de todos os pastores. O sumo pastor. Quer dizer, não existe outro pastor acima dele. Ele é o sumo pastor. O pastor dos pastores. O pastor que apacenta pastores. O pastor que apacenta ovelhas. O pastor que cuida de ovelhas. O pastor que sara as feridas. O pastor que muda situações adversas. Ele é o bom pastor. Não existe outro pastor. E ele vai continuar dizendo, no versículo 12: mas o mercenário, queridos irmãos, são aqueles pastores que Jesus falou anteriormente aqui: vieram uns antes de mim, mas esses não eram pastores. As ovelhas não os seguiram, não ouviram a sua voz. Por isso que ele diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as agarra, as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge. Por que ele foge? Ele não é pastor. Ele não é o pastor. Ele não dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não tem empatia pelas ovelhas. Mas ele se preocupa somente com a lã, com a gordura, com o dinheiro, com a prata. É com isso que ele se preocupa. Por isso ele é mercenário. Jesus chamou-o de mercenário. Ele veio para acertar o seu lado. Ele não quer saber das ovelhas. Ele não quer saber se a ovelha está doente, se ela está passando mal, se ela tem algum problema. Não, ele quer saber do lado dele. Esse é o mercenário. Mas o bom pastor é aquele que corre em socorro à ovelha. Aquele que busca a ovelha, a centésima ovelha. O pastor deixou no aprisco as 99 ovelhas e correu em direção a uma que havia se desgarrado, que havia se perdido, que havia ido por caminhos longínquos, distantes, estranhos caminhos, e não conseguia mais voltar. Mas o pastor verdadeiro
deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Esse é o papel do verdadeiro pastor. Ir buscar as ovelhas que estão perdidas, que estão desgarradas, necessitadas, buscando abrigo, buscando refúgio, buscando um pastor para lhe dar um auxílio. O papel do verdadeiro pastor é exatamente esse. E aqui nos nossos dias, trazendo isso para nós, nós sabemos, amados, que existe um sem número de pastores aí que realmente se enquadram nesse contexto. Se enquadram nesse contexto. Mas as ovelhas devem procurar o verdadeiro pastor. Busque auxílio do verdadeiro pastor. Quando você estiver em aflição, quando você estiver necessitado, necessitada, busque auxílio de um pastor verdadeiro, porque Jesus é esse pastor verdadeiro. Ele está para te auxiliar, para te dar vitória, para segurar na sua mão, te levantar pela sua mão e dizer: venha, filho meu, que eu estou contigo. Mas ele ainda continua falando. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário foge por quê? Porque ele é mercenário, e ele não tem cuidado das ovelhas. Se ele não tem cuidado das ovelhas, as ovelhas vão perecer, as ovelhas vão sofrer. E o sumo pastor, o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, Cristo Jesus de Nazaré, ele veio, morreu, deu a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas, ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse cuidado foi estendido a todos nós, quando o próprio Jesus falou: mas a todo aquele que creu, ou que crer no unigênito Filho de Deus, Deus deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, você está no aprisco de Deus, você está no controle de Deus, você está no curral das ovelhas, você está junto com todas e recebendo a proteção do sumo pastor, do pastor dos pastores. E ele ainda continua dizendo, no versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Tem pastores que não conhecem as suas ovelhas, mas o bom pastor, que é Cristo Jesus, ele conhece todas as suas ovelhas. Todo aquele que o aceitou, todo aquele que o recebeu como unigênito Filho de Deus, Salvador da sua vida, esse está com ele, esse recebe ele, esse ouve a voz dele, ele conhece a voz, é conhecido dele, e ele é conhecido da ovelha. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele conhece as ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu o conheço o Pai. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele doa a sua vida. Na verdade, ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E você
que está no momento de tristeza, mormente nesse período em que vivemos, estamos atravessando um período no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. É um período globalizado em que essa pandemia atingiu a todos. Comumente, a gente ouve falar, vizinho, parente, amigo, morreu alguém dos parentes, morreu o vizinho, morreu o conhecido, o primo, o irmão, porque nós estamos no mundo. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O pastor, ele venceu todos os obstáculos. O que nós precisamos ter, na verdade, é a certeza de que somos conhecidos do sumo pastor. Se nós tivermos a certeza que dele somos conhecidos, porque ele nos conhece em todas as instâncias, em todas as áreas, ele conhece por dentro, por fora, o que vamos pensar, o que já pensamos e o que estamos pensando, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é onipotente por quê? Porque ele pode todas as coisas. Ele falou: aos homens pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele é onipotente, então ele é também onisciente. Ele é onipotente porque ele pode todas as coisas. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. E ele está te visitando hoje, aí aonde você está. Clame ao Senhor, apresente-se a ele, entre no aprisco das ovelhas e ele vai te abençoar. O momento é difícil, é muito difícil, mas o pastor das ovelhas, o sumo pastor, está contigo, está conosco, está com nós, está operando, ele tem todas as coisas na sua mão, tudo ele tem no seu controle, porque ele é o pastor que se preocupa com as suas ovelhas. Olha, eu li um versículo numa visita que a gente foi fazer, e eu até vou ler novamente. Em Apocalipse, capítulo 3, acho que é 3. Para você que está nesse momento passando por dificuldades, que está desesperado, que acha que as coisas não vão mais acontecer, que Deus esqueceu de você, saiba que o pastor das ovelhas, ele não esquece de você, ele não vai te abandonar. Estamos atravessando dias difíceis, mas nós vamos vencer. Aquele que foi com Deus, ele já venceu. Ele já venceu esse mundo. Ele está com Deus. E nós que estamos aqui, temos que vigiar, orar, cuidar, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos negar ao sumo pastor. E ele vai dizer assim, em Apocalipse 3:8, ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.
pastor das ovelhas, Ele tem colocado diante de mim, diante de ti, diante de nós, uma porta aberta. Ele é a porta. Quem entrar por Ele se salvará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por esse caminho não será condenado, não morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Então, meus queridos, o sumo pastor, ele tem cuidado de nós em todas as esferas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis que você possa imaginar. Ele está cuidando de ti, Ele está vigiando, porque Ele é o bom pastor, Ele tem cuidado, Ele vela por ti, Ele te abençoa, Ele abre porta, Ele colocou uma porta Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e agora o que nos resta é tomar posse da vitória, é dizer: Senhor, eu tomo posse da porção que o Senhor me deu, que o Senhor deixou para mim, colocou na minha vida. Receba a sua porção nessa noite, fale com o Senhor e diga para Ele qual é a sua necessidade. Agradeça a Ele pela sua vida, pela sua família, por tudo quanto o Senhor tem colocado na sua vida. E olha que não são poucas coisas. E quando nós achamos, queridos, que nós estamos num momento tão ruim, tão mal, se nós formos olhar para trás, se nós formos olhar para o lado, nós vamos ver pessoa pior que nós, vai estar numa situação muito pior. Então, não temos o direito de reclamar, de murmurar, de xingar, de falar mal do governo. A Bíblia não autoriza nós falarmos mal de nenhum governo. As autoridades são constituídas por Deus e nós temos que respeitar, mesmo que não venhamos reverenciar, porque reverenciar, nós devemos reverenciar a Deus, a Cristo, o sumo pastor. Mas nós temos que respeitar as autoridades, porque eles estão fazendo o que podem, e nós temos que fazer a nossa parte. Nesse momento nós temos que dar a nossa contribuição, crendo que vitória virá do Senhor. Ele mandará os seus anjos e coloca ao seu redor, para que você não tropece. Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que você não tropece no caminho e venha cair, bater a cabeça e venha a óbito. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós, em meio a essa pandemia. Há alguma coisa boa? Em meio ao caos, há alguma coisa boa? Ah, sim, há uma coisa boa. O nome de Jesus, que é poderoso, Ele é o sumo pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, há alguma coisa boa? Há. Ele é bom. O ser humano é mau. O ser humano, ele não tem o que te dar. O ser humano não tem o que fazer por você. Mas em nome de Jesus, eu te digo que Ele, o Senhor, Ele vai te dar um presente especial nessa noite.
creia nele, creia nele, ouça o que diz a palavra do Senhor. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Esse é o sumo pastor, esse é o verdadeiro pastor. Ele está contigo, ele não vai te desamparar, ele vai te abençoar. No meio do caos, no meio da tempestade, no meio dos momentos mais difíceis na sua vida, ele vai te abençoar. Ele vai dar refrigério à sua alma. Ele vai colocar calma no seu coração. Seu coração nesse momento está dilacerado. Está dilacerado pelos acontecimentos. Mas o sumo pastor, ele vai dar refrigério ao seu coração. Ele vai dar alívio ao seu sofrimento, porque ele é o seu pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é o pontífice pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele está contigo todo dia, de noite e de dia. Ele está contigo. Não desanime. Não desanime. A hora é difícil, mas é hora de nos animar. Quando Josué mandou os espias para ir visitar a terra de Canaã, quando os espias voltaram, veio uns desanimados, falar: essa terra não dá, Josué, essa terra é terra de gigante. Mas teve um deles que: não, vamos animosamente, nós vamos com alegria, vamos possuir a terra, porque Deus nos tem dado, Deus tem dado a você uma boa terra. Vai com alegria, porque Ele será contigo. Ele será contigo. O pastor dos pastores, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que dá refrigério, aquele que muda situações adversas na tua vida, aquele que vê a tua alma, que vê o teu interior, por dentro, ele vê por fora, ele sabe o que nós estamos passando agora, o que você está pensando agora, ele está sabendo, e ele diz: estou contigo, não desanime, não turbe o vosso coração, não se turbe os vossos corações, não perturbem os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Credes nele e serás abençoado. Não existe outra maneira de você ser abençoado a não ser que Deus te abençoe. Não adianta mandar uma carta para o governo, porque o governo já tem 300 milhões de pessoas querendo falar com ele. E Deus tem o mundo inteiro para falar com ele, e não todos falam com ele, não é todos que falam com ele. Mas se você puder falar com ele, fale, ele vai te ouvir, ele vai te abençoar, ele vai te dizer: filho, estou aqui, fale comigo, conte o seu problema, diga o que você quer, fale em voz alta, ou feche a sua porta, entre no seu quarto e chore. Ele vai entender o seu choro como uma oração, ele vai entender o seu choro como palavras. É isso, queridos. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Nós estamos encerrando esse culto, mas queremos te dizer que só há um caminho para chegar ao aprisco das ovelhas. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar por mim se salvará. Mas se você não der ouvido a essa palavra, a palavra de Deus, as palavras do sumo pastor, você vai patinar no caminho, pode errar o caminho, pode não
chegar, não atingir o seu objetivo. Mas creia nessa noite, o Senhor é contigo. O Senhor é o Deus poderoso. Ele é o Deus de já. Ele é o Deus de agora. Ele é o Deus que pode tudo, sustentador, criador de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus abençoe a todos em nome de glória a Jesus. Deus. Amém.